Olá, galerinha, bom dia! Nós estamos na aula 7 do terceiro bimestre, ainda dentro do mês de setembro, falando sobre as ações do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Aliás, hoje e ontem, vocês vão assistir essa aula amanhã, obviamente, mas enfim, esses 3 últimos dias foram os dias de entrega das cartas para vocês. Então, quem recebeu, postou nas redes sociais, até me mandou um feedback, me mandou também no WhatsApp, nos stories. Parabéns! Eu repostei algumas, marquei alguns de vocês. Que ação maravilhosa, linda! A diretora Rose, a coordenadora Josi, todo o time do Souza Gouveia ficaram muito felizes com essa ação e eu tenho absoluta certeza que vocês também. Que saudade de vocês, como foi muito bom, né? Como foi bom ver alguns de vocês, a reação, a emoção, algumas fotos, maravilha. Eu fiquei muito feliz por vocês, Deus abençoe. Agora eu tô triste com uma coisa. Na nossa última aula, pouquíssimos alunos assistiram à última aula, aula 6. Tem até uma atividade lá e eu agora entendi porque quase ninguém fez atividade. Uma aluna fez, que foi a Duda, Maria Eduarda do primeiro ano do ensino médio, e ela postou nas redes sociais que foi a atividade que eu falei para vocês se colocarem à disposição para ajudar as pessoas. Deixar isso bem claro na sua rede social. Embora uma atividade que não vale nota, é muito importante, porque eu estava falando sobre a minha emoção e a minha empolgação com esse tema, prevenção ao suicídio, mas eu percebi, porque eu tenho como saber lá na plataforma quantas visualizações teve o vídeo, que pouquíssimos alunos assistiram o vídeo. Que triste. Fiquei um pouco triste com vocês, é bem verdade. E aí, por outro lado, também acarreta o fato de que nós estamos na aula 7ª, nós já temos 4 atividades valendo nota. Hoje vai ser passado mais uma atividade, que vai ser a última atividade do bimestre, valendo nota. Então vão ficar 5 atividades no total valendo nota, sendo cada atividade valendo 2 pontos, totalizando 10. Quem fez, está fazendo, está recebendo os pontos, está participando, está me dando feedback. Quem não fez, talvez nem saiba que tem atividade, porque infelizmente alguns alunos ainda insistem em sequer assistir às aulas. Eu fico, embora não possa demonstrar aqui com esse sorriso, mas eu fico triste, de verdade. Fico triste mesmo, porque 20 minutos de aula, e vocês podem até colocar ali, são aulas gravadas, enquanto você faz alguma coisa na sua casa, você pode até colocar, nem que seja dessa forma, para assistir. A primeira aula que nós tivemos nesse bimestre foi Pare de Dar Desculpas. Eu recebi muitos feedbacks de alunos que falaram que ia mudar, que ia assistir às aulas, que ia fazer atividade, que esse bimestre ia se atualizar, mas infelizmente parece que muitos de vocês só falaram. É triste falar isso, mas eu preciso falar, porque a gente precisa puxar a orelha de vez em quando, porque a vida não é brincadeira. Vocês estão entrando no mundo em que vocês serão exigidos nas suas empresas, nas suas profissões, naquilo que vocês vão fazer, por exemplo, na faculdade, num curso superior. Ninguém vai ficar facilitando para vocês. Vocês serão cobrados por suas responsabilidades. Mas infelizmente essa é a postura de muitos de vocês. Eu preciso puxar a orelha de vocês e eu fico muito triste com isso, de verdade. Vamos lá, aula 7 do terceiro bimestre, ainda dentro do Setembro Amarelo. Como eu falei para você na aula anterior, quem assistiu sabe disso, essa aula eu fiquei de falar sobre a cartilha oficial do Centro de Valorização da Vida, o CVV, de prevenção ao suicídio. Essa cartilha eu vou deixar disponibilizada para vocês, ela está em PDF, é um resumo. A ideia do CVV é abordar o tema, falar sobre o suicídio, quebrar esse tabu, porque os especialistas dizem que essa é a melhor maneira de enfrentar o problema. Antes, porém, eu vou falar para vocês um pouco sobre as atividades que eu falei. Então vamos lá. Só recapitulando, nós temos 4 atividades valendo nota e a de hoje eu vou passar mais uma. Perdão. Ficará, portanto, 5 atividades, sendo que cada uma delas vale 2 pontos.
A primeira atividade foi o vídeo do Codely, do jovem Codely, em que você precisaria fazer um comentário, valendo 2 pontos. A segunda atividade foi múltiplas inteligências do Howard Gardner, a teoria de Howard Gardner. Você fez uma atividade no site da Cato Educação, de orientação vocacional, valendo 2 pontos também. A terceira atividade foi sobre valores, numa ferramenta em PDF, que vocês iriam circular os seus 10 valores e os 5 principais. E a quarta atividade foi a carta. Foi a carta que está sendo entregue essa semana para o colega nessa atividade do Setembro Amarelo. Hoje, na quinta atividade, eu vou falar daqui a pouco, então cada uma delas vale 2 pontos, totalizando 10 pontos. Então, essa é um tema que eu preciso falar, porque vocês não podem ficar sem nota. Esse mês nós estamos caminhando para o final do ano. Bimestre passado, segundo e primeiro, alguns alunos ficaram sem notas. E aí eu quero falar um negócio com vocês. Quem ficou sem nota no primeiro bimestre ou no segundo bimestre tem a chance agora de se atualizar e de adquirir a sua nota para ficar na média. Como que você vai fazer isso? Professor, eu estou sem nota, como é que eu faço? Me chama no WhatsApp ou me manda uma mensagem aqui mesmo na plataforma do Classroom, e aí a gente combina, tá bom? Obviamente que os alunos que entregaram no prazo têm uma nota maior. Quem entrega fora do prazo não tem como receber a nota integral, mas você precisa você ficar pelo menos na média. O ruim é você ficar sem nota ou ficar com a nota vermelha. Então me procure. Uma outra coisa que a diretora Rose pediu para eu falar com vocês, eu não posso esquecer, é o seguinte: alguns alunos me mandaram feedbacks ou postaram nas suas redes sociais mostrando como foi a reação e a alegria de receber a carta. Postaram lá, eu repostei alguns, conversei com alguns via WhatsApp, que emoção. E ela me pediu para que eu colocasse nessa aula a possibilidade de você fazer um depoimento em vídeo. Então, se você quer fazer um depoimento em vídeo, eu incentivo que você faça, falando sobre essa ação, como foi receber a carta, como foi ler as palavras do seu colega, como foi receber a visita da escola. Faz um vídeo, um depoimento, pode ser 1 minuto, né? O depoimento que dê para colocar no Instagram, por exemplo, um vídeo rápido. Se quiser que seja um pouquinho mais também não tem problema. E manda ou para mim, ou para a direção da escola, ou para a própria Rose. Enfim, me procura que a gente combina os pormenores, tá bom? Mas faça esse vídeo, eu quero incentivar você a fazer esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Agora sim a aula. Hoje eu queria falar para você a respeito dessa cartilha do CVV, que o título é Falando Abertamente sobre o Suicídio. Falando abertamente sobre o suicídio. Eu vou deixar disponibilizado para vocês, vou recapitular rapidinho aqui, mas vai estar tudo disponibilizado aí na plataforma. É uma cartilha em PDF, não é muito longa, eu acho que tem 4 páginas, é isso mesmo, 4 páginas, e a ideia é derrubar tabu, né? Lá na cartilha fala alguns dados que a gente já falou aqui, outros que a gente ainda não falou, como por exemplo, 17% dos brasileiros, segundo o estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento na sua vida pensou seriamente em tirar a própria vida, em cometer suicídio, e 4,8% cometeram de fato. E a medida primeira, segundo a CVV, é justamente conscientizar, é a educação, é a primeira medida. Preste atenção nesse dado: a cada 30 pessoas, por exemplo, uma sala, né? Vamos supor que uma sala de aula tem em média 30 pessoas. A cada 30 pessoas, dentro da sala de aula de vocês, por exemplo, 5 pessoas pensam em suicídio. A cada 30, 5 pessoas pensam em suicídio. E aí a cartilha vai orientar como é que a gente pode lidar com esse problema para ajudar as pessoas que pensam em suicídio, ou nós mesmos se estivermos passando por isso, né? E a primeira coisa que a cartilha diz é que o suicídio, ele faz parte, o pensar na morte faz parte da vida humana, porque a morte faz parte da vida humana. É natural as pessoas pensarem num momento ou no outro, embora a gente não fale sobre isso, mas é natural pensar sobre a morte. Então, não é de se estranhar que algumas pessoas pensem em tirar a própria vida. Não é correto, não é normal, precisa ser combatido, precisamos ajudar, mas infelizmente não é anormal. Um momento ou no outro, alguém pode pensar em tirar a própria vida. E nesse sentido, o que é que a gente faz?
como podemos definir o suicídio? O primeiro ponto da cartilha é como podemos definir o suicídio. Então ele vai falar o que é o suicídio e vai falar aquilo que a gente já falou, que suicídio não é uma ação, é uma atitude de desespero. A pessoa que pensa em suicídio, ele não quer matar-se, não quer tirar a própria vida, mas ele quer tirar o sofrimento. O segundo ponto da carta fala sobre o que leva uma pessoa a se matar. E aí ela vai dizer que vários motivos podem levar alguma pessoa a se matar. Geralmente não tem um motivo único. São vários, é um conjunto de situações. Então a pessoa ela está sofrendo pressões, vivendo situações em que as suas emoções estão abaladas e por conta disso, por conta da cobrança social, da culpa, do remorso, da depressão, ela pode pensar em se matar. Então quando se pergunta sobre uma razão, não há uma razão específica. São várias. Como se sente, o terceiro ponto da cartilha é como se sente quem quer se matar. Como se sente quem quer se matar. No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos. Então é o que eles chamam de ambivalência. Não tem um sentimento específico. A pessoa que quer tirar a própria vida se sente assim. Não, são vários sentimentos. E é justamente por causa disso que ela fica confusa. Você já sabe, esse é um índice mundial. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. O quarto ponto da cartilha é o sentimento e o impulso suicidas são normais? Sentir essa vontade de tirar a própria vida e esse impulso é algo natural? Pois bem, a cartilha vai dizer que pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana, aquilo que eu falei aqui no início, porque a morte faz parte da natureza humana. A morte é uma realidade, então não é incomum pensar em suicídio. O impulso é uma reação natural de alguém que está desesperado, ok? Desesperado. No entanto, essas reações encontram resistência no instinto de sobrevivência, ou seja, não é porque você pensa, não é porque a pessoa pensa em suicídio que ela vai efetivar o plano, a ação. Ela tem um instinto, todos nós temos um instinto de sobrevivência em que, para nós, no nosso interior, a vida é mais importante do que a morte. Mas quando o seu instinto de sobrevivência é menor do que essa compulsão, aí a pessoa pode tentar o suicídio. O quinto ponto da cartilha é: quem se mata mais, homens ou mulheres? Pois bem, esse é um dado interessante. As mulheres pensam mais em tirar a sua própria vida, as mulheres pensam mais em suicídio, mas os homens efetuam mais. Os homens chegam a tirar de fato, mais do que as mulheres. E há um dado interessante nesse quinto ponto que é sobre pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais. Esse grupo também representa um grupo de risco porque são pessoas que sofrem muito preconceito, muita pressão da sociedade e é um grupo em que o número de pessoas que tiram a própria vida tem aumentado muito. E é um grupo em que tem se preocupado muito a OMS e órgãos como o CVV e etc. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Essa é uma pergunta que, segundo a cartilha, você precisa falar abertamente para quem você percebe que está pensando em tirar a própria vida. A gente não tem que ter receio de perguntar. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Você está pensando em tirar a própria vida? A gente precisa perguntar abertamente. O sexto ponto da cartilha é: o suicídio está vinculado a alguma doença mental? Essa é uma pergunta interessante porque o suicídio sempre foi um tabu na sociedade e sempre se pensou que quem pensava em suicídio eram pessoas que estavam perturbadas na sua mente. Hoje essa ideia já é derrubada, então não é só quem tem o suicídio não tem nada a ver com alguma perturbação ou alguma doença mental, não tem. Tem a ver com as suas emoções e com esse desespero. Na verdade, o suicídio resulta de uma crise de duração menor ou maior de uma série de emoções que a pessoa vive a partir das pressões que ela vive na sociedade, das cobranças, etc. e tal. Então, não tem a ver com doença mental, não. Os principais transtornos
que levam a pessoa ao suicídio, segundo essa cartilha, são depressão. Depressão ainda é a maior causa de suicídio. E aqui eu quero fazer um parêntese. Hoje, a diretora Rose vai estar entrevistando a doutora Roberta, que é psicóloga, e ela vai falar justamente sobre depressão. Eu vou deixar para você o link aí também, porque esse ainda é a principal causa de suicídio, depressão. A segunda é a dependência química, o uso de álcool e drogas, por exemplo. E a terceira causa é a esquizofrenia. Aí sim, já está mais ligado a problemas da mente, tá? Mas aí está no número 3. O sétimo ponto da cartilha é: pessoas que se ameaçam ou que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Sim, podem. Então, ao receber ajuda preventiva, ao receber alguém que acolhe, ao receber alguém que converse, sim, essa pessoa pode desistir da ideia. Na verdade, segundo dados do CVV, Centro de Valorização da Vida, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, podem ser interrompidos. Então, sim. Oitavo ponto que a cartilha traz é: as pessoas que tentam suicídio pedem socorro? Sim, é normal. Eu já falei para vocês sabem disso. Eu tive a felicidade de fazer um treinamento com o CVV para ser voluntário. Esse treinamento foi interrompido por causa da pandemia, agora eles vão retomar. Estão, inclusive, tentando fazer no formato online. E eu fico muito feliz de saber que o CVV tem ajudado muitas pessoas. Então, talvez porque a gente não está no ambiente, não está vivendo isso dia a dia, a gente não percebe. Mas as pessoas ligam. E há muitas ligações sim, ou seja, as pessoas realmente pedem ajuda. As pessoas realmente ligam para falar que estão pensando em tirar a própria vida. A gente acha que as pessoas não falam, que elas se escondem. Algumas sim, mas o CVV recebe muitas ligações dia, noite, madrugada, ininterruptamente, tá bom? Então, sim, a resposta para esse oitavo ponto é: as pessoas sim pedem ajuda. No ponto número 9 da cartilha, a pergunta é: quem está por perto pode ajudar? Como? Sim, pode. Essa é a resposta. É preciso perder o medo de se aproximar e de conversar a respeito. Aquilo que eu falei agora há pouco, você não precisa ter receio de perguntar para a pessoa como que você pode ajudar e se ela está pensando em tirar a própria vida. Temos que quebrar esse tabu e nos colocarmos à disposição. Há um dado muito interessante que muitas vezes a pessoa só está esperando alguém perguntar para ele desabafar e desistir da ideia. Ponto 10. Como o suicídio é visto pela sociedade? É interessante porque por muito tempo o suicídio foi visto, como eu falei, como tabu, mas já está mudando bastante esse quadro, sobretudo agora depois das redes sociais. Ainda é tabu, ainda há muito tabu, ainda há muitas pessoas que relutam em falar, mas está quebrando. Então ele é visto hoje pela sociedade como algo normal. Inclusive a pessoa que pensa em suicidar-se hoje pela sociedade não é visto mais como alguém que tem, como eu falei agora, problemas mentais, mas como alguém que está apenas passando por um momento difícil. Quebrou-se inclusive o preconceito. Número 11 da cartilha vai dizer o seguinte: o mundo atual tem influência no número de suicídios? Bom, as estatísticas mostram que o suicídio cresce não somente por questões demográficas e populacionais, ou seja, não é à medida em que a população vai crescendo que o suicídio cresce, não somente por causa disso, mas também por problemas sociais. E aqui eu quero destacar uma questão importante que eu já falei para vocês, que é a questão das próprias redes sociais. Nós vivemos num mundo em que todas as pessoas querem aparentar estar bem, estarem felizes, postar o melhor carro, a melhor casa, o melhor passeio, o melhor cachorro, a melhor amiga, o melhor prato de comida, o melhor momento, colocar nos seus posts, nos seus stories, e muitas vezes isso acaba se tornando apenas um subterfúgio, ou seja, um meio de fuga para alguma coisa que está lá dentro e que ela não trata. Então, quanto menos você trata de algo emocional, mais aquilo vai corroendo dentro de você.
Então, as redes sociais hoje também são apontados como uma das grandes causas de pessoas que podem cometer suicídio lá na frente por causa das suas dores emocionais não tratadas. Número 12. Quais as estatísticas do suicídio no Brasil? Esse é o 12º ponto da cartilha. A média brasileira é de 6 a 7 mortes a cada 100 mil, bem abaixo da média mundial. Porém, tem um problema. Embora a média brasileira seja abaixo da média mundial, de 6 a 7, da média mundial é de 13 a 14, o problema é que a média mundial está estável, não cresce, e a brasileira está crescendo. Isso tem preocupado bastante aqui no Brasil. 13º ponto, o suicídio pode ser prevenido? Eu falei agora há pouco que, segundo dados da OMS, 90% dos casos de suicídios podem ser, sim, prevenidos. Segundo a OMS, a oferta voluntária de 2 grupos, profissionais e voluntários, podem muito contribuir para que 90% dos casos de suicídio sejam prevenidos. Então, esses 2 grupos a cartilha traz como importante. O grupo de profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, professores, educadores, a própria família, mas também grupos de voluntários. Trabalho como, por exemplo, do CVV, que é um trabalho voluntário. Apenas pessoas que não precisam ter formação, que recebem o treinamento e que fica do outro lado da linha conversando com essas pessoas. 14º ponto, quem oferece ajuda para as pessoas com a intenção de se matar? Quem é que oferece? Esses 2 grupos de profissionais, como eu falei agora, são os profissionais. Esses 2 grupos de pessoas são os profissionais e são os voluntários. Então, aqui nesse ponto é interessante a gente observar uma coisa. Eu não sei no caso de vocês, porque me parece que tem que ter maioridade, mas as pessoas no Brasil ainda têm uma dificuldade, não sei se por falta de consciência, mas o número ainda é pequeno de pessoas que aderem a trabalhos voluntários. Eu, por exemplo, conheci o CVV porque eu comecei a pesquisar por causa da aula que eu preparei para vocês ano passado. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas têm muito mais envolvimento com causas humanitárias e eles se voluntariam mais por trabalhos assim do que no Brasil. Então, uma das coisas que podem ajudar muito é se voluntariar para esse tipo de trabalho. Se voluntariar, por exemplo, para trabalhar como voluntário na CVV, Centro de Valorização da Vida, ou em outra ONG, por exemplo. Então, é uma das formas de contribuir para a prevenção. 15º ponto, o que pode ser considerado fator de proteção para a pessoa que pensa em suicídio? Bom, aqui eles vão dizer o seguinte, não existe receita pronta. Crenças, valores e experiências, cada um tem a sua. Então, não dá para você saber as causas e, portanto, como que se previne isso, considerando a situação daquela pessoa, porque cada um tem uma vida, tem as suas experiências, tem as suas relações. No entanto, especialistas observam que alguns fatores podem sim ajudar. Por exemplo, eles vão citar aqui, manter bom nível de autoestima, fazer coisas que você gosta, estar presente com as pessoas que você ama, ter suporte familiar, é apontado como uma das grandes causas de proteção, ter uma base familiar forte em que a afetividade e a liberdade de conversar e escutar seja cultivada, alimentar alguma crença espiritual. Olha que interessante, a própria CVV na cartilha vai dizer que pessoas que alimentam alguma crença espiritual ou religiosa, por exemplo, têm menos propensão para cometer suicídio, tá? E uma outra coisa também um outro fator de proteção apontado por eles é cultivar o sentimento de utilidade social. Ou seja, quando você se sente útil na sociedade, dificilmente você se isola. Você vê mais propósito na sua vida. Eu falei agora há pouco sobre a importância de se voluntariar por um trabalho igual, por exemplo, do CVV. Então, alguém que, por exemplo, trabalha como voluntário do CVV, alguém que educa alguém que faz um trabalho voluntário no centro da cidade, alguém que faz um trabalho social, essas pessoas se sentem mais úteis. Ou também no próprio ambiente de trabalho, que ele percebe que ajuda outras pessoas. Essas pessoas têm menos propensão de cometer suicídio porque elas se sentem úteis.
As pessoas que têm maior propensão de cometer suicídio são pessoas que não veem mais sentido na sua vida, não veem que a sua vida tem relevância para outras pessoas. Entendeu? 16º ponto e último da nossa cartilha. O que é pós-venção ao suicídio? Esse termo eu não conhecia. Nós falamos prevenção é uma coisa, pós-venção é outra coisa. Pré, antes, pós, depois. Então, o que é pós-venção ao suicídio? Então, pós-venção ao suicídio é uma rede de apoio para pessoas que ou tentaram cometer suicídio e não foram até o final, ou para familiares de pessoas que cometeram suicídio. Ou seja, é uma rede de apoio pós o ato, após o ato do suicídio, ou para alguém que foi até o final, ou para alguém que tentou, mas não foi. Pós-venção. Então, eu dei uma recapitulada rápido na cartilha. Essa é a cartilha oficial do CVV. Tem muito mais coisas, mas se eu fosse falar pormenores, assim, detalhadamente, ia dar mais de 1 hora de aula. Eu vou deixar disponibilizado para vocês. Esse material está em PDF para vocês consultarem. E eu vou deixar esse incentivo para você se envolver mais com causas humanitárias e se envolver mais nessa causa de combate e de prevenção ao suicídio. Você que recebeu a carta, por exemplo, você precisa honrar mais a escola, os professores, falar o quanto foi bom. Você que percebe que um amigo está precisando de uma palavra, de um acolhimento, é importante você deixar isso claro, que você estende a mão. Você que está se sentindo triste, você mesmo, não um amigo, mas você mesmo, você precisa se sentir útil, buscar ajuda. O que eu quero dizer é, você precisa entender que você não é uma pessoa sem que nem para que no mundo. Você tem uma razão de estar no mundo, sua vida faz sentido, tem sentido para você e para outras pessoas. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vamos falar agora sobre a atividade que eu quero que você faça, que vai valer 2 pontos. Então nós temos já 4 atividades valendo 2 pontos cada um. Vamos falar sobre a 5ª atividade. Essa é a última atividade do bimestre, que é o seguinte. Vocês vão assistir um filme e fazer como se fosse uma redação sobre o filme. Da mesma forma que vocês fizeram com o trabalho que nós fizemos, o trabalho do racismo. Porém, vai ser sobre algum filme que trata da temática de suicídio. Importante, eu vou deixar como sugestão, apenas como sugestão, um filme chamado Um Grito de Socorro. Porque esse filme traz uma realidade dentro do ambiente escolar, fala de uma realidade de jovens, então está mais dentro do universo de vocês, mas é apenas uma sugestão. Você pode escolher qualquer filme, você pode pesquisar na internet, você pode fazer a partir de um filme que você se identifica mais, que alguém já indicou para você, que você se identifica, não sei. Qualquer filme. Então, Um Grito de Socorro é apenas uma sugestão. O que é que você vai fazer? Você vai assistir esse filme e você vai fazer uma redação de, no mínimo, 30 linhas, para você já ir se habituando ao Enem, porque você tem que se habituar a fazer redação. Porém, uma coisa que eu quero que você preste atenção agora, não é para você falar sobre o que o filme fala, como se você estivesse escrevendo a sinopse do filme. Isso aí a gente encontra na internet. Basta fazer um copy-cola. Não é isso. Eu não quero que você fale sobre o filme. Eu quero que você fale sobre o que você aprendeu do filme. O que o filme trouxe para a sua realidade. Quais foram as reflexões que o filme fez com que você parasse para pensar e para aprender. Então é uma coisa mais pessoal. Se você quiser falar sobre a história do filme, o filme fala sobre isso e isso, isso, pode fazer na introdução. Mas não é para fazer só isso. Porque se eu colocar qualquer nome do filme no Google, eu vou saber a história de qualquer filme, a sinopse de qualquer filme. Então a ideia não é essa. A ideia é você refletir sobre o filme que você assistiu. Então é bom que você assista esse filme com caderno e caneta na mão e você vai anotando pelo menos
algum esboço ali, não precisa anotar bonitinho, e quando terminar o filme você organiza. Mas a ideia é assistir o filme, fazer uma redação e colocar na plataforma. Mínimo 30 linhas e falar sobre os aprendizados do filme, tá bom? Então essa é a atividade desse bimestre. Só recapitulando, essa é a atividade última, que vale 2 pontos. Nós já temos 5 atividades com essa. Semana que vem começa a semana de prova. Então, cada uma das atividades vale 2 pontos. Se você não fez alguma dessas atividades anteriores, faz. Para que você pelo menos fique na média. Se você não fez a atividade do segundo bimestre ou do primeiro, ficou sem nota, faz. Ou me procura para a gente conversar para você ficar com nota, tá bom? Eu vou mandar, não somente eu, mas todos os professores, um e-mail para todos os pais de alunos que não fizeram atividade, que estão em débito com a escola. Então, se o seu pai receber, sua mãe receber ou você receber, já fica sabendo, porque essa é a nossa atividade padrão dos professores agora para esse bimestre, para que todos vocês fiquem com nota, não fiquem com nota vermelha nem sem nota. Tá bom? Então, atividade, escolhe um filme da temática suicídio. Se você quiser escolher esse que eu vou sugerir, vai estar aí embaixo. Um grito de socorro. Se você quiser escolher outro, você escolhe. Mínimo 30 linhas. Falando sobre os seus aprendizados, não a sinopse do filme. Tá bom? Deus abençoe você. Eu espero que vocês assistam essa aula e reflitam mais do que fizeram na aula anterior. Tá bom? Deus abençoe você. Eu vou até colocar lá na atividade para você assistir a aula, porque se eu colocar na atividade beliscadinho, todo trabalhadinho, vocês olham só a atividade e nem assistem a aula, que é o que muitos alunos estão fazendo, infelizmente. Deus abençoe vocês. Estou com muita saudade. Não esquece de gravar o vídeo no depoimento das cartas. Vai ficar muito legal. A diretora Rhodes pediu para falar isso com vocês e eu acho que é uma ideia sensacional. E qualquer coisa, vocês vão fazer um post lá dessa atividade, marca e honra as pessoas que fizeram isso. Marca a escola, marca a Josi, marca a Rose, marca o prof, se você tiver essa liberdade e quiser. Vou ficar muito honrado. Enfim, Deus abençoe você. Até os próximos vídeos e até as próximas aulas.